Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em você e com toda a tua família. Amados, eu quero agradecer a cada um de vocês por compartilhar meus vídeos, por assistir o vídeo até o final e também por se inscrever no canal. Deixa o like, também assistir o vídeo, aperta a mãozinha para cima ou para baixo, não importa. Aperta a mãozinha lá para promover o vídeo dentro do canal do YouTube, tá bem? E não esquece, compartilha com teus amigos, faz o compromisso aí de dividir com pelo menos 5 pessoas ou uma rede social tua. Você vai ver que Deus vai derramar uma bênção especial sobre você por compartilhar meus vídeos. Deus é contigo. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus de amor, Deus eterno, Pai de todos nós, que enviou Jesus Cristo para morrer, para ser a oferta de pecado por cada um de nós, e que nos constituiu herdeiros através de Jesus Cristo. E para nós o Senhor tem preparado uma herança imortal, a vida eterna e um lar celestial. Estamos diante de Ti, meu Pai, e diante da Tua presença nos dedicamos no Teu altar. Queremos consagrar a Ti hoje a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, todos os desejos do nosso coração e toda a vontade nossa, que tudo convirja para que possamos fazer toda a Tua vontade, porque a Tua vontade é soberana e a Tua verdade é absoluta, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Senhor, hoje, age em nós pelo Espírito Santo, age em nós pela Tua bondade, age em nós pela manifestação plena da Tua justiça e do Teu poder, que é o Evangelho, a vida eterna em Jesus Cristo, a salvação, seja hoje a nossa prioridade, e que possamos hoje tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é andar com o Senhor e fazer do Senhor a nossa rocha, o nosso baluarte, o nosso Deus. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, aceite a nossa entrega a Ti nesta hora, e que a bênção do Senhor também nos acompanhe agora ao estudarmos a Tua palavra, que sejamos iluminados e instruídos pelo Espírito Santo. Nós o adoramos, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Nós ainda estamos falando da igreja verdadeira. Agora, nós queremos, além de identificar a igreja verdadeira, nós queremos saber por que Deus tem uma igreja, por que Deus precisa de uma igreja nessa terra. Para quê? Qual é a função dessa igreja? Qual é a razão de ser dessa igreja? Apocalipse capítulo 12, versículo 17 está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ao analisar esse texto, a gente precisa ver aqui pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, existe um conflito entre o dragão e a mulher. Mulher que, de acordo com a Bíblia, é a igreja. Essa mulher aqui de Apocalipse 12 é a igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Essa é a igreja que é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem um carinho especial por essa igreja, este remanescente aqui. A segunda verdade aqui
além dessa peleja, desse conflito entre a igreja e o dragão, não é? O dragão aqui representa os falsos ensinos, representa as falsas doutrinas, representa a igreja falsa. Existe um conflito entre a igreja verdadeira e a igreja falsa, entre os ensinos de Jesus Cristo e os ensinos de demônios. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo fala que nos últimos dias muita gente deixariam a verdade para acreditarem na mentira. Então existe uma guerra. Mas aqui, Satanás, além dele pelejar contra a igreja, ele vai pelejar com o restante. Esse remanescente aqui é todo aquele que pertence a Deus. Não se esqueça de Isaías capítulo 56. Aí a gente vai voltar inclusive a Isaías 56 hoje, porque aqui diz que Satanás irou-se contra a mulher, contra a igreja, e a igreja aqui também representa os ensinos da palavra de Deus, toda a verdade da Bíblia, e ele foi pelejar com o restante da descendência da mulher. O restante aqui é o remanescente de Deus na terra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, esse remanescente aqui, ele é identificado pelas duas características. As duas principais características, não é? Uma das principais características é que é o dom de profecia e guardar os mandamentos de Deus. Então, esse é o remanescente de Deus. Ele tem essas duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Então, a terceira verdade aqui de Apocalipse 12, 17... O dragão está irado contra Deus, contra a igreja de Deus. Ele vai fazer guerra contra o restante, ele vai guerrear, tentar desviar o restante da verdade. Ou seja, ele vai criar doutrinas falsas para levar milhões de pessoas a se desviar da verdade, para acreditar na mentira. Mas, no meio desse conflito entre Deus e Satanás, entre a verdade e a mentira, Deus preserva um remanescente. E esse remanescente, ele permanece fiel a Deus. Por quê? Ele permanece fiel a Deus? Porque ele guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, ele preserva, ele consegue manter os mandamentos de Deus em seu coração. Eles são selados, inclusive, com os mandamentos. Leia comigo Isaías, capítulo 8. Deus sela no coração desses aí a sua lei. Isaías capítulo 8, versículo 16. No Novo Testamento nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 10, versículo 15, que Deus sela a lei também no coração dos seus filhos. Isaías capítulo 8, versículo 16 está escrito assim: resguarda o testemunho. Olha lá, Apocalipse 12, 17, né? Eles têm o testemunho de Jesus Cristo e tem a lei, né? E tem a lei em seu coração. Diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então a igreja remanescente de Deus, no meio do conflito, ela permanece pura, porque ela tem os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, ela tem o espírito da profecia. Então essa igreja, nascida no coração de Deus, de acordo com a profecia de Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 12, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, essa igreja que nasce no coração de Deus, ela nasce com uma missão, ela nasce com um objetivo, ela tem uma razão de ser. Vamos lá, Hebreus 10, verso 15 a 17, está escrito assim: e isto dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto diz: esta é a aliança que firmarei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. No seu coração colocarei a minha lei, as minhas leis, e na sua mente as inscreverei. Percebem? Apocalipse 12, 17, a igreja de Deus, o remanescente de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo
e tem a lei de Deus gravada em seu coração. Ou seja, tem o selo de Deus, o selo da verdade de Deus em seu coração. Renivaldo, mas você não já disse no seu canal que o Espírito Santo é o selo? O Espírito Santo é o selo da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 e Efésios capítulo 4, versículo 31. Está escrito que o Espírito Santo sela você para a salvação. E o Espírito Santo sela você para a verdade. Ou seja, quando eu aceito a verdade, agora Deus coloca a sua lei em meu coração. É pelo Espírito Santo que eu obedeço à lei. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. É pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós tem condição de manter fiel um relacionamento com Deus. Então, o remanescente de Deus, ele tem uma missão. Mateus capítulo 4, Jesus Cristo nos deu exemplo. E o exemplo de Jesus Cristo é o exemplo da igreja de Cristo aqui nessa terra. Ela vive para fazer essas coisas aqui. Mateus capítulo 20, o capítulo 4, verso 23 a 25. Leia comigo. E percorria Jesus Cristo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino por toda parte e curando os doentes de todas as suas enfermidades. E a sua fama percorreu por toda a Síria, tá certo? Então o verso 23, especialmente o verso 23 de Mateus, capítulo 4, aponta que Jesus Cristo tinha 3 missões aqui na terra. Ou seja, a igreja remanescente de Deus também tem 3 missões aqui na terra. A primeira missão é ensinar a verdade, pregar o evangelho, segunda missão da igreja. E a terceira aí, curar as pessoas, curar os doentes. O ministério de cura sempre acompanhou a igreja de Deus em todos os tempos. Leia comigo Êxodo, a primeira promessa que Deus fez aos filhos de Israel quando saíram do Egito foi a promessa de curá-los das enfermidades propostas ou adquiridas no Egito. Diz assim, olha, Êxodo capítulo 15, versículo 26. E lhes disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que eu enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Deus que cura você. Então, o ministério da igreja está pautado nesses 3 alicerces: ensino, pregação do evangelho e cura. Mas, Renivaldo, a cura não é sinal de que a igreja é verdadeira. Claro, a gente já viu aqui quais são as características da igreja verdadeira, as 5 características. Se você não assistiu a mensagem anterior, por favor, assista. Porque a igreja verdadeira tem 5 características. Então, se você quer identificar qual é a igreja de Deus nessa terra, qual é a igreja verdadeira, então você tem que assistir a mensagem anterior. Porque as 5 características são que ela é coluna e baluarte da verdade, ela tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o dom de profecia, ela prega o evangelho, ela prega a salvação pela fé em Cristo, ela prega os mandamentos de Deus, e ela prega que Jesus Cristo volta para essa terra. Ele não vai pisar na terra, mas ele volta a esta terra com todos os anjos do céu para buscar seus filhos aqui de forma literal, pessoal, visível e gloriosa. Então, a manifestação da vinda de Jesus Cristo não é secreta, é visível, é pessoal, ela é gloriosa, ela é literal. O mesmo Jesus que veio, que sofreu aqui em carne e osso, ele virá também em carne e osso. E todos verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então essas 5 características da igreja verdadeira estão na mensagem anterior. Você deve assistir para percebê-la. Agora Deus tem um remanescente nessa terra. E esse remanescente
Deus tem uma função para esse remanescente. Inclusive, Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, Deus dá dons a esses homens, a essa igreja. Deus distribui talentos para essa igreja desenvolver esse ministério. O ministério de cura. Lembrando que cura aqui é uma palavra que é ampla, tá? Não é só milagres não, tá? Milagres não provam que a igreja é verdadeira. Já disse isso aqui. Agora, a cura aqui, em Apocalipse capítulo 22, diz que a árvore da vida, as folhas da árvore, a gente vai comer da folha da árvore para sermos curados. Curados como? Então essa é uma cura completa, uma cura que está relacionada a um desenvolvimento de todas as nossas faculdades físicas, mentais, espirituais, emocionais e sociais. Então todas as faculdades, né, da nossa mente, do nosso corpo, serão desenvolvidas perfeitamente. Deus quer que a gente tenha saúde e saúde completa. Deus quer que a gente tenha vida e vida completa, vida abundante, vida feliz. Então essa é uma missão da igreja. A igreja verdadeira, ela tem o ministério da cura. Mas não é essa cura de você está com dor de cabeça, vai lá, o pastor bota a mão na cabeça e você volta a viver sua vidinha lá, comer de tudo, beber de tudo, e depois você volta para o pastor botar de novo a mão na cabeça para curar a sua dor de cabeça. Isso não é ministério de cura, não. O ministério de cura aqui que está falando é que Deus quer curar você de dentro para fora. Deus quer aperfeiçoar você em todas as áreas da sua vida, seja ela física, emocional, social ou espiritual. Então você vai se desenvolver física, mental, intelectual, espiritual, social, de modo completo, de modo revigorante. Esse é o primeiro papel da igreja verdadeira, a primeira missão da igreja verdadeira. Jesus Cristo andou por toda parte fazendo o bem. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Essa é a missão da igreja, a missão de cura. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E diz aí, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. E Deus estava com ele. Então, qual é a primeira missão da igreja verdadeira? É curar as pessoas emocionalmente. E hoje nós temos muita gente doente mentalmente, né, emocionalmente. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas fobias aí. Então a igreja verdadeira, ela tem um ministério de cura que é amplo. Lógico que vamos trabalhar a cura física. Como é que a gente trabalha a cura física? A cura física, Deus mostra o que a gente deve comer, o que a gente não deve comer. Já expliquei aqui, quando eu aceitei o evangelho, eu tinha hábitos terríveis, né? Eu comia muita pimenta, bebia muito café, tomava bebida alcoólica e comia tantos peixes imundos, né? Peixe de pele. E aí Deus vai dizer, Renivaldo, esses alimentos não são saudáveis. Não é o melhor para a sua saúde. Então você quer ter saúde, você quer ser curado da sua alergia, do seu problema de estômago, desse corrimento que você tem no ouvido, então pare de comer isso aí. Então Deus me mostra na sua palavra, e aí eu deixo de comer essas coisas, e aos poucos, nunca mais tive corrimento no ouvido, nunca mais tive problema de alergia, nunca mais tive problema no estômago, nem uma dorzinha, só tive dor de barriga meio-dia. Né? Normalmente eu não como meio-dia, né? Mas ali por volta de 1h30, 2 horas da tarde, sempre me dá fome. E aí por volta de 8 horas da noite também me dá fome. Mas à noite eu como muito pouco, faço um lanchezinho para não dormir com o estômago cheio. Né? De manhã cedo eu amanheço faminto, aí eu como um cuscuz reforçado, vou trabalhar, depois por volta de 1h30, 2 horas eu como um prato reforçado de salada com aipim, batata, eu não gosto muito de arroz, né?
Mas às vezes eu faço um ensopadozinho de verdura, coloco um pouquinho de macarrão ali e faço a minha refeição do meio-dia. À noite faço uma vitamina ou um suco, com a torrada, com biscoito e vou dormir. Assim, fruta, eu uso muito fruta durante o dia. Então é assim que Deus cura o seu povo. Então Deus dá um regime alimentar saudável para o seu povo. Para a cura física, para curas emocionais, Deus nos apresenta a paz. Jesus Cristo é a nossa paz, né? Nós temos paz interior quando a gente perde o sentimento de culpa, a gente perde o sentimento de medo, porque a gente passa a confiar na palavra de Deus. Aí Deus vai nos curando dos relacionamentos interpessoais. A raiva, o ódio é algo que mata. Provérbios capítulo 17, verso 23, se eu não estou enganado, diz que um coração alegre é um bom remédio. Mas um coração seco, odioso, mata as pessoas. Você vive doente por causa da raiva, do ódio, de não perdoar o outro. Então Deus vai nos curando completamente. O papel da igreja é curar as pessoas, trazer cura para as pessoas. Leia comigo Isaías capítulo 58. Isaías 58. Meu amado, a palavra de Deus, ela tem segredos que eu e você podemos aprender dia a dia. E é maravilhoso estudar a palavra de Deus, tá? Isaías capítulo 58. Para a igreja verdadeira, Deus diz assim, olha, vocês serão chamados reparadores de brechas. Verso 12, tá? Isaías capítulo 58, versículo 12. Vocês serão chamados reparadores de brechas, restaurador de veredas, para que o país volte a ser habitável. Percebem? O jogo de palavras aqui é tremendamente maravilhoso. Deus constitui uma igreja e para essa igreja ele diz, eu quero que vocês restaurem as pessoas. Restaure o país para que ele volte a ser habitável. Vocês são reparadores de brechas. E que brecha é essa aqui, Renival? Se você continuar lendo aqui Isaías 58, você vai ver que Deus vai dizer no versículo 13 que o povo precisava voltar a guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Leia comigo, Isaías 58, verso 13 em diante. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidares dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor prometeu, ele mesmo fará. Então aqui, Deus está falando de uma restauração completa do ser humano. O papel da igreja verdadeira, o papel do remanescente de Deus é trazer cura, restauração. E aqui a verdade liberta. Jesus Cristo aponta que a verdade cura, a verdade transforma. Então esse é o principal papel da igreja remanescente de Deus. E Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, versículo 23, o capítulo 4, desculpe, Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus Cristo andou por toda parte, curando as pessoas de toda a doença, de todas as doenças. E a gente vai encontrar um jovem paralítico de 18 anos. Por que ele estava paralítico? Sentimento de culpa. Então Jesus Cristo oferece para ele primeiro o perdão. Perdoados te são todos os teus pecados. Era tudo que ele precisava ouvir para ficar curado. Aquele jovem não precisava de uma cura física, porque a doença física dele era resultado de uma doença emocional, sentimento de culpa. E quando Jesus tira o sentimento de culpa, aquele jovem levanta e vai para casa. Um homem está paralítico lá há 38 anos, Jesus Cristo diz, e você que levantou agora, cuidado, não peque mais para que não aconteça pior com você.
Percebe? O sentimento de culpa está destruindo a humanidade. Hoje nós temos milhões de pessoas vivendo várias síndromes de pânico, de medo e várias fobias. E Jesus Cristo oferece a cura. A igreja verdadeira, ela está aqui neste mundo para oferecer cura. E cura espiritual também, porque a verdade liberta. E hoje nós estamos cansados de mentira. Nós temos hoje, inclusive eu li numa reportagem hoje, né? Eu estava lendo sobre essa questão das religiões, das muitas religiões que existem no mundo, né? O articulista ele perguntava, no meio de tantos ensinos, como identificar o que é certo, como identificar o que é verdadeiro. Então o papel da igreja verdadeira, diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, é que o papel da igreja é ensinar. Mateus capítulo 4, né? Vamos voltar para Mateus capítulo 4. Jesus Cristo tinha esse ministério, ensinar a verdade, ensinar toda a verdade. Leia comigo Mateus capítulo 28. Se você está duvidando de mim, né? Talvez você não esteja acreditando no que eu estou falando, e eu gosto de usar a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem, por que você não usa histórias para ilustrar seus textos? Eu prefiro usar a Bíblia, a própria Bíblia, para ilustrar os meus textos, tá bom? Minha pregação. Então, Jesus Cristo, ele disse qual era a primeira função da igreja. A função da igreja é curar, né? Mas a segunda função da igreja. Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Disse Jesus Cristo aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, qual é a segunda função da igreja? Qual é a segunda função do remanescente de Deus? Da igreja remanescente de Deus nessa terra? Ensinar toda a verdade. Ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o segundo papel da igreja é ensinar. E lógico que aqui nós podemos dizer que a igreja verdadeira, ela vai ensinar também o ofício, as profissões. Afinal de contas, porque se a igreja verdadeira, ela tem o papel de ensinar, e lá no Velho Testamento nós encontramos as escolas, então a verdadeira igreja, ela tem o papel de ensinar o ser humano a viver e se relacionar com Deus e se relacionar também com a sociedade. Lembrando que a cura é física, é mental, é social e é espiritual. Então o ser humano vai se desenvolver intelectualmente, profissionalmente. Então a igreja verdadeira, ela tem o papel de ensinar todas as coisas, para que você seja completo. Leia comigo Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito assim, olha: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, é útil para corrigir ou disciplinar, não é? É útil para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o papel da igreja passa a ser uma escola. A verdadeira igreja de Deus na terra, ela é uma escola. Não uma escola, só uma escola missionária, mas ela é uma escola. E nessa escola, eu e você não recebemos diplomas, mas nós vivemos e trabalhamos para o crescimento do reino de Deus nessa terra, a fim de que nós sejamos completos, edificando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 6 diz que nós levamos os fardos uns dos outros. Então o papel da igreja é ensinar toda a verdade. A terceira missão da igreja, e a mais importante, eu acredito, né? Não é a mais importante, se bem que a primeira eu diria que seria a mais importante.
A terceira missão, e tão importante quanto as outras, é pregar o Evangelho. E aí, vamos para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que é a terceira missão da igreja. Então a igreja tem 3 missões. Qual é a razão de ser da igreja? Trazer cura, restauração à humanidade. Deus quer restaurar na gente saúde física, mental, espiritual e social. Deus quer que você seja completo, que você tenha saúde e saúde abundante, vida e vida completa, vida feliz, completa. Então essa é a primeira razão de ser da igreja, trazer cura à humanidade. Curar a humanidade não com milagres falsos, que levam você para casa e depois levam você para a igreja buscar a mesma coisa. E aí você passa a barganhar com Deus, você começa a dar dinheiro para a igreja, para Deus curar você. Isso não é cura. Esses são falsos milagres que Jesus Cristo profetizou que aconteceriam para enganar você. Porque a verdadeira cura é quando você tem paz com Deus. É quando você se desenvolve fisicamente, você se desenvolve emocionalmente, você se desenvolve espiritualmente, você se desenvolve intelectualmente ou socialmente. Essa é a verdadeira cura. A verdadeira igreja tem o papel de curar a humanidade das suas mazelas e picuinhas. O segundo papel da igreja é ensinar a verdade. Ensinar o ser humano a ser um ser humano útil, completo, habilitado para toda boa obra. Efésios capítulo 2 fala a mesma coisa, que nós somos salvos para praticar boas obras. E agora Apocalipse capítulo 14, versículo 6, aponta que a verdadeira igreja, ela tem uma terceira missão, que é tão importante quanto a primeira e a segunda missão. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. O terceiro papel da igreja é anunciar a salvação e o retorno de Jesus Cristo a esta terra. A igreja tem o papel de curar a humanidade, restaurar a verdade e anunciar que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e que ele vai voltar para galardoar a todos aqueles que creram. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, a salvação eterna a ser anunciada a todo mundo. Então essa igreja, ela não é uma igreja local. Quando eu estava lendo hoje sobre as igrejas, as religiões, né? As 5 maiores religiões do mundo, o judaísmo tem 15 milhões. O cristianismo, 2,1 bilhão de pessoas. O islamismo, 1,6 bilhão de pessoas. O budismo, cerca de 600 milhões de pessoas. E aí temos outro com o xiita, uma religião da China, com 378 milhões de pessoas. Aí eu fiquei observando. Dentro do cristianismo nós temos o adventismo, que tem 23 milhões de pessoas. Então, o adventismo aparece no Apocalipse como uma religião. Apocalipse 18. Deus tem uma religião aqui. E Deus chama as pessoas das outras religiões para sair dessas religiões para vir para a religião verdadeira, o adventismo. Talvez você não tenha nem gostado do que eu disse na mensagem anterior, mas isso é o que a Bíblia ensina. Eu tenho dito nas minhas mensagens sempre que o adventismo ele está fora do cristianismo, porque o cristianismo se apostatou. O cristianismo se misturou com o paganismo, Apocalipse capítulo 13, capítulo 12 e capítulo 13. O cristianismo vai se misturar com o paganismo, com o espiritismo,
com o mundanismo, com o ateísmo, com o evolucionismo. Em 1994, um grande vulto religioso disse que não tinha nada demais Deus ter criado o macaco e o macaco ter originado o homem. Ou seja, unir ciência, ou unir ateísmo, ou evolucionismo com religião. Então, o cristianismo está apostatado. Esse cristianismo apostatado, Deus faz o convite para se unir ao cristianismo puro e verdadeiro, ou adventismo. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sei que muitos teólogos aí vão dizer, não, você está errado. Eu quero que você leia a Bíblia e tire sua própria conclusão na Bíblia. Porque aqui, Apocalipse 14, versículo 6, diz assim, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Esse anjo aqui é a igreja verdadeira de Deus, o remanescente de Deus. E quem é o remanescente de Deus visível nessa terra? É o adventismo. A igreja que nasceu no coração de Deus com a profecia de anunciar a volta de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. E é necessário que ainda profetize a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 14, versículo 6. Anunciando o evangelho eterno a todas as tribos, língua, nação e povo. Então o adventismo é a religião de Deus na terra hoje, porque ela está acima, ela está fora do cristianismo, porque o cristianismo está apostatado. E a igreja verdadeira, ela tem um compromisso com a verdade. Então, se o cristianismo hoje nega a verdade para dizer que a verdade é relativa, ou cada um tem sua própria verdade, então a igreja adventista do sétimo dia, ela não pactua com esse ensino. Ela pactua com o ensino de que a palavra de Deus é verdade absoluta, irrevogável, imutável e eterna. Então, essa religião, ela tem o compromisso de preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Ela tem que preparar o mundo para dizer que a salvação é apenas em Jesus Cristo. E lógico, dentro dessa mensagem do anjo de Apocalipse 14 está o juízo de Deus. Está a salvação em Cristo, está o juízo, está a destruição da Babilônia, ou dos falsos ensinos, ou da igreja falsa, ou do cristianismo apostatado. Deus vai destruir o cristianismo apostatado. Por quê? Porque ele está misturado com a Babilônia. Leia Apocalipse 18, verso 1 a 4 comigo. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, tendo grande autoridade, e a terra iluminou-se com a sua glória. A terra é iluminada com o conhecimento da glória de Deus. Apocalipse 12, versículo 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adore aquele que fez o céu e a terra. Aqui está os 10 mandamentos, ou todos os mandamentos de Deus. Toda a verdade de Deus. Apocalipse 14, versículo 7. E aqui, de Apocalipse 18, versículo 1, diz que a terra é iluminada com a glória de Deus, ou com a glória desse anjo. Esse anjo aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a terra com toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. João 14, verso 8, verso 13. Então, porque o Espírito Santo tem a própria verdade, você sabe disso, né? E aí, verso 2, exclamou com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de ave detestável, e todas as nações da terra têm bebido do furor da sua prostituição. O cristianismo foi embebedado, contaminado com os falsos ensinos da Babilônia. O cristianismo foi apostatado da verdade. Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Vai falar dessa apostasia.
E não existe apostasia da mentira, tá? A apostasia é da verdade. Não se apostata da mentira. Da mentira se converte. A gente se converte da mentira para a verdade. Agora, da verdade para a mentira é apostasia, é abandono da fé. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, olha, com respeito à vinda de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, e da nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis por espíritos, ou quer por palavra ou por epístola, procedente de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Porque de nenhum modo ninguém vos engane, porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então a verdadeira igreja, ela está comprometida com a cura, ela está comprometida com a salvação, ela está comprometida com a verdade, ela está comprometida com o reino de Deus. Então ela ensina que ela cura, ela traz cura física, mental, espiritual, emocional e social. Ela traz o ensino da verdade, ela ensina a verdade e ela ensina a salvação completa em Jesus Cristo. Que salvação completa é essa? Uma salvação que Deus salva você para você viver a salvação através da obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E aí que Apocalipse 18, versículo 3 está dizendo que toda a terra está embebedada, né? Ela está aí embriagada com o vinho da prostituição da Babilônia, os ensinos de mentira, a negação da verdade. Por isso a gente entende agora Isaías capítulo 58, versículo 12, quando Deus chama um povo, chama o remanescente para ser restaurador de brechas, para ser restaurador da verdade. Então a igreja verdadeira, ela tem um compromisso de ensinar que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E a salvação pela fé me leva a viver uma vida de obediência, uma vida de utilidade. A verdadeira igreja, ela tem 3 missões. A missão de curar, ensinar e salvar. Curar, ensinar e salvar. Eu e você somos chamados para fazer parte do remanescente de Deus, também com as 3 missões. A missão de curar, ensinar a verdade, né, toda a verdade, e salvar. Nós somos salvos em Cristo para salvar outros. Por isso Jesus Cristo vai dizer, ide por todo o mundo. Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo vai dizer que eu e você fomos escolhidos por Ele para testemunhar. Apocalipse 14, versículo 6, diz que a igreja tem que pregar o Evangelho, tem que levar a salvação a toda a terra. Essa não é uma igreja local, ela é uma igreja universal. Ela está presente em todo o mundo. Ela está presente em todos os continentes da terra, porque Deus quer dar a todos a oportunidade do conhecimento da verdade. Apocalipse 18, versículo 1. Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja de Deus. Ela é a igreja comprometida com toda a verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo disse assim, e recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. A igreja verdadeira, ela está comprometida com o mundo todo. Ela não está escondida na esquina de uma cidade. Ela não nasceu da briga de um pastor com outro. Ela não está interessada em expandir seu tamanho para simplesmente enriquecer seus pastores. Ela está comprometida com a salvação da humanidade. Ela vive a salvação para iluminar o mundo com a salvação. É seu desejo fazer parte do remanescente. É seu desejo cumprir a missão de remanescente. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E se o Senhor deu uma missão para a igreja, o Senhor também deu uma missão para cada um de nós.
porque nós somos o teu remanescente, nós somos teus filhos, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Senhor, cure a gente, para que a gente possa levar essa cura a outros. Ensina-nos para que também possamos ensinar a outros. E salva-nos para que também possamos salvar outros. Paulo disse que ele lutava de todos os modos para de alguma maneira salvar alguns. Então dê-nos a alegria de salvar outras pessoas com a verdade da tua palavra. Que esse ministério da tua igreja, Senhor, seja também o ministério de cada um de nós. Nós o adoramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.